Gênesis capítulo 25, 26 e 27. Gênesis 25, versículo de número 1. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque e Suá. E Joquizã gerou a Seba, e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus lhe abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Estas, pois, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que da serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abideel, e Mibzão, e Misma, e Dumá, e Massa, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao do Egito, indo para Sur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque, da idade de 40 anos, era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se divirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua
primogenitura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e ele disse-lhe: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Porque porventura dizia ele: não me mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse-lhe: eis que na verdade és tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos que os servos do seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai o filisteu, entulharam e encheram de terra. Disse-lhe então Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavara nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamaram o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço, e Abimeleque veio a ele até Gerar, com Azate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis, me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos,
Tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que agora eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim a maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. E foi e tomou-os e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai:
abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma bênção só, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão aos dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque serei eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me será a vida?